Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vamos efetivamente deduzir as fórmulas para as derivadas das funções trigonométricas circulares. Ok? Ora, sim senhora, nós precisávamos primeiro de deduzir as fórmulas genéricas trigonométricas que nós fizemos no tutorial anterior. Como viram, havia dois tipos de fórmulas, basicamente. Aquelas triviais, que resultam do teorema de Pitágoras diretamente e do triângulo e das cofunções, etc, etc. E depois as outras, algumas formas mais complexas que derivam pura e simplesmente da regra do produto interno. Ok? Portanto, é impressionante como, de facto, a partir do teorema de Pitágoras, chegámos à lei dos cossenos, a partir da lei dos cossenos chegámos ao produto interno, depois chegámos ao produto externo, e do produto interno também chegámos às formas trigonométricas, e agora nos vão ajudar a deduzir as formas das derivadas das funções trigonométricas. Ok? Ok, vamos então começar com a derivada do seno. Sim, senhor. Já sabemos que é o cosseno, enfim, alguns de vocês já saberão. Portanto, vamos então aqui ver, imaginando que eu tenho aqui, ok, sim senhor, tenho o seno de x, eu quero a derivada. Vamos imaginar que eu não sabia qual era. Então eu vou dizer, ok, há de ser um limite, quando h tende a zero, ok? E vou dizer, ok, seno de x mais h menos seno de x sobre h. Estamos perante uma indeterminação? Estamos sempre. A forma fundamental, a definição da derivada, dá-nos sempre uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 que teremos sempre que levantar. Ok? Portanto, isto é sempre tende para 0 sobre 0. Temos sempre uma indeterminação. Quando h tende para 0, obviamente, seno de x menos seno de x dá 0, 0 sobre 0. Temos que levantar a indeterminação. Pronto. Para isso, depois para levantar a indeterminação, há várias técnicas. Pronto, isso é a teoria de limites. Eu nunca fiz nenhum tutorial em particular sobre essa matéria, mas ok, suponho que vocês já tenham algumas noções sobre isso. Neste caso, vamos usar realmente uma fórmula trigonométrica que já deduzimos e vamos usar a fórmula da expansão do seno da soma. Portanto, eu tenho aqui o seno de uma soma de x mais h, então eu posso usar a fórmula. Portanto, que fica se recordam, o seno da primeira mais o cosseno da segunda mais, mantém o sinal, o seno da segunda vezes o cosseno da primeira. Ok? E agora menos este seno de x aqui. Ok? Pronto, tudo sobre h. Sim, senhor, eu fiz uma expansão. Aqui do seno da soma. Ok? Eu fiz esta expansão do seno da soma para estes termos. Vamos ver como ficou a indeterminação. Ok? Vamos ver se mudou alguma coisa. Ou se ainda se mantém a indeterminação de 0 sobre 0. Ora bem, então como será? Aqui, seno de h, o h tende para 0, portanto tende para seno de 0 é 0. Portanto, este termo tende para 0. Tende para 0. O que é que ficamos mais? Ora, para esta via ficaria seno de x, eu poderia dizer o cosseno de h. O cosseno de h, cosseno de 0 é 1. Ficava seno de x menos seno de x, cortava, eu continuava com a indeterminação de 0 sobre 0, que eventualmente teria que levantar, portanto, na mesma, não é?
Ok. Por isso, vamos usar uma outra via. Eu, em vez de cortar este termo, porque eu digo assim, o, o seno de h tende para zero, mas o cosseno, o seno de zero tende para zero, mas o cosseno de zero tende para um, ok? O cosseno de zero tende para um mais rapidamente do que o seno de zero tende para zero. Pronto. Isso também pode ser visto aqui no gráfico. Aqui no GeoGebra, nós vemos que o seno, a linha azul, ela aqui quando tende para zero, ela tende para zero. Não há dúvida nenhuma, ela tende para zero, porque ao longo desta reta aqui y igual a x. Ok? Que é o declive é 1 aqui. Ok? Pronto. Então, e a função cosseno de x? A função cosseno de x, cosseno de x. Ok. Ora bem, aqui vou-vos mostrar porque é que o cosseno de zero tende para 1 com mais força do que o cosseno de zero tende para zero. É intuitivo. Reparem aqui. Estão a ver este intervalo aqui, que se aproxima da reta horizontal? Portanto, todo este segmento já está muito próximo, todo ele, de 1. A função cosseno aqui já se aproxima de 1, mesmo a esta distância. Enquanto que a função seno, de 0 tende para 0, só se aproxima de 0 efetivamente no ponto 0. Ok? Pronto, imaginem que os matemáticos antigos, ao observarem isto, eles teriam as tabelas do seno e do cosseno, sabiam fazer estes gráficos, não tinham os valores exatos, mas tinham tabelas aproximativas, certamente, ok? Suponho eu, não sei agora exatamente como é os métodos que eles usariam, mas suponho que teriam esses métodos. Mas o que vos queria chamar a atenção é de facto este aspecto. A linha vermelha aqui em cima, perto de zero, do ponto x igual a zero, ela já está toda na horizontal. Enquanto que a linha azul, que é o seno, ela está aqui na oblíqua. Ok? Ela só tende para zero, mesmo muito próximo do ponto zero. O cosseno tende para 1 muito mais rapidamente, com muito mais força, do que o seno tende para zero. Não sei se me explico. Porque o cosseno aqui, a partir aqui deste ponto, reparem, logo aqui, bem longe ainda de x igual a zero, já está a tender para 1, com muita força. Pronto, ok. Portanto, isto é só para vos mostrar intuitivamente que aqui, este corte aqui não faz sentido. Quer dizer, poderia fazer, mas aqui levava-me aqui a um dilema e eu não vou desenvolver ou tentar desenvolver por aqui. E, portanto, o que se faz não se faz este corte. Vai-se fazer um outro corte que faz mais sentido. Ok? Pronto, eu vou cortar aqui isto. Portanto, em vez de dizer, seno de zero tende para zero, aqui faz sentido dizer, não, cosseno de zero aqui tende para 1. Esse sim, com muito mais força do que este tende para zero. Portanto, este cosseno de zero aqui tende para 1. Ok? Sim, senhora. Com muito mais força. E então vai ficar que efetivamente fica este seno de x com este seno de x cortam. Então vai ficar o limite, não sei se me explico. Ou seja, entre estes dois que eu poderia cortar, estes dois termos, o que faz sentido cortar é este aqui, que o seno de zero tende para 1. Porque tende para 1 com muito mais força do que este seno de zero tende para 0. Ok? Espero que tenha ficado intuitivo olhando para aqueles gráficos que acabámos de ver. E, portanto, a simplificação que se impõe, que é que tende com mais força, é esta. O seno de zero tende para 1. E aí ficará que este seno de x corta com este seno de x. Então fico com o limite
de seno de h sobre h vezes um cosseno de x. Ok? Pronto, sim senhora. E agora, quando h tende para zero, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu tenho que levantar esta indeterminação, que eu já sei que vai tender para 1, portanto, esta tendendo para 1, depois esta fica uma função constante, o cosseno de x, que já é independente de h. E, portanto, cuja derivada vai dar, portanto, o cosseno de x. Agora vamos ver aqui. O limite do seno de h sobre h, ok, quando h tende a zero, eu também posso fazer intuitivamente, eu posso vê-lo aqui. E logo posso ver aqui a função x e o seno de x, as funções a verde e a azul, e ver que elas estão muito sobrepostas. Ou seja, são iguais. E se são iguais, uma sobre a outra dá 1. Ok? Portanto, tende o seno de x sobre x tende para 1 com muita força. Reparem que logo aqui a partir de 0,2 eles já são praticamente indistinguíveis as duas funções. Estão a ver? Eu estou aqui a aumentar. Este GeoGebra mostra-me aqui as funções com altíssima precisão. Eu também posso fazer aqui e estudar a função. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, mostra-me o seno de x sobre x. Também posso fazer. Ora, sobre x, onde é que isto está? É dividir por sobre x. Seno x sobre x. Ora, cá está ela. Seno x sobre x. Quando x tende a zero. Que é como se fosse o h. Que é uma variável muda, não interessa qual é a variável. E, portanto, vemos que tende para 1. Com muita força. Para x pequeninos. Estão a ver? Tende para uma função constante aqui 1. Sim, senhor. Portanto, eu já sei que aquilo vai dar 1. Mas, claro que isto é por intuição. Convém tentarmos encontrar alguma demonstração mais robusta. Okay? Que vamos tentar fazer agora aqui. Vamos estudar o limite do seno de x sobre x. Ok? Pronto. Para isso, vamos nos recorrer do círculo trigonométrico. Ok? Ora, eu vou fazer aqui um pedaço do círculo trigonométrico. Ok? Sim, senhora. E eu vou considerar aqui um ângulo pequenino, que é o x, o ângulo x, ou h é a mesma coisa. Eu agora eu quero estudar o seno de h sobre h, mas eu agora, isto é uma variável, portanto, dummy variable, eu posso pôr aqui o símbolo que eu quiser, pronto. Limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x. Este é o que eu preciso de estudar. Ok? É isto. Uma vez que eu saiba isto, depois logo, automaticamente substituirei aqui. Ok? Então tenho o seno de x sobre x. Ora bem, olhando aqui para o círculo trigonométrico, eu já sei que o seno é este segmento vertical. Ok? Sim, senhora. E eu já sei que a tangente é este segmento vertical aqui, ok? Este segmento vertical que resulta aqui de prolongar aqui a hipotenusa, porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Quando o cateto adjacente aqui, este que é o raio do círculo unitário, mede 1, e portanto automaticamente o segmento vermelho é igual a tangente de x. Okay? E o segmento verde é igual ao seno de x. Ok? E o x, onde está ele? O x
não é mais do que o ângulo. Este segmento, não o ângulo medido aqui, mas este segmento azul, eu vou pôr aqui numa outra cor, deixa-me pôr aqui a amarelo, portanto, este segmento, este pedaço de arco é o X, aqui não se vê bem a amarelo, ok? É o X. Porque lembrem-se, o círculo, a circunferência que mede 2πr. Ok? Como se vocês se lembram, por definição do π, o π foi inventado precisamente para ser a relação entre a circunferência e o diâmetro. No círculo unitário, r é igual a 1. Portanto, neste caso, 2π. A circunferência completa mede 2π radianos. Ok? Os radianos é a medida oficial das funções trigonométricas, como sabemos. Enquanto funções reais de variável real. Portanto, a circunferência mede 2π, neste caso, do círculo unitário, com raio igual a 1. Portanto, este pedacinho de arco que está aqui, que é o ângulo em radianos, tende para zero, é o x. É o x que aparece aqui na forma seno x sobre x. Pronto. E aqui, olhando para esta construção, vemos que necessariamente se tem que o seno de x, que é o cateta verde, ele é menor que o x, e o x é menor que a tangente de x. Que a tangente de x, mas que a tangente de x já sabemos por definição que é igual ao seno sobre o cosseno. Ok? Sim, senhora. Vamos simplificar aqui. Escrever o seno de x. Ok? Portanto, temos esta construção e esta relação que necessariamente é válida, em particular para valores de x pequeninos. Para esta expressão agora, para esta expressão, vou dividir todos os termos por seno de x. E fica aqui 1 é menor que x sobre seno de x, que é menor que 1 sobre o cosseno de x. Portanto, dividi em todos os termos por seno de x. Ok? Sim, senhora. E agora posso inverter. Reparem que se eu te disser assim, olha, 3/4, ou vamos dizer assim, 3/5 é menor que 4/5, ok? E é. Quando eu inverto as frações, se eu disser assim, então e 5/3? 5/3 é maior que 5/4. Ok? Quando tenho em termos de fração, se eu inverter a fração, muda o sinal. Ok? Penso que isto esteja claro. Então aqui, eu para inverter as frações, mudo o sinal. Fica 1, o inverso de 1 é 1, muda o sinal, seno x sobre x, isto é para ficar a expressão tal e qual nós temos no limite. Pronto, fica mais fácil de raciocinar. Muda o sinal, cosseno de x, ok? Que normalmente se representa, vou trocar isto para este lado, vou dizer o cosseno é o mais pequeno, é menor que o seno de x sobre x, que é menor que 1. Ok? Pronto. E sendo assim, olhando esta expressão no limite quando o seno de x tende para zero, ok? O cosseno de x, o cosseno de zero é 1. E além disso, tende rapidamente para 1, como até acabámos de ver há bocado. Ok? Portanto, agora está demonstrado, sim,
analiticamente que este limite tem de estar compreendido entre 1 e 1. Porque o cosseno de 0 tende para 1. Aqui tende para 1. Pronto. E, portanto, este, depois, tem que tender para 1. Tem que tender para 1 necessariamente. Ok? Sim, senhora. O seno de x sobre x tem que tender para 1. Pronto. Este é um limite muito famoso, é um chamado daqueles limites notáveis. São limites muito famosos. O limite, quando x tende para 0, do seno de x sobre x é igual a 1. Sim, senhora, pronto. E a partir daí está demonstrado, então, que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Ok? Porque estávamos aqui com este limite aqui pendente. Estava pendente de determinarmos quanto seria o limite de seno de h sobre h. Já determinámos, que é um limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0. Portanto, aqui tende para 1. E, portanto, fica o cosseno de x. Pronto. Ok? Pronto. Este é um resultado fundamental, que a derivada do seno é igual ao cosseno. Sim, senhora. Então, agora vamos ver a derivada do cosseno. A derivada do cosseno. Vamos usar o mesmo tipo de raciocínio. Limite. Quando h tende a 0, vamos ter o cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. Vamos usar as fórmulas trigonométricas, expandir o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, troca o sinal, desculpem, troca o sinal aqui por este sinal, ok? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, troca o sinal, menos, seno do primeiro, seno do segundo. E finalmente, menos este cosseno de x aqui. Ok? Sobre h, limite. Aqui vamos aplicar exatamente o mesmo raciocínio que aplicámos anteriormente. Nós temos aqui que o seno de h tende para 0. Sim, é verdade. Mas o cosseno de h tende para 1 muito mais rapidamente do que o seno de h tende para 0. Ok? É exatamente como acabámos de ver há bocado. O cosseno de 0 tende para 1 com muito mais força do que o seno de h, do que o seno de 0 tende para 0. Ok? Portanto, aqui, a simplificação que se impõe, que é a mais forte, é o facto do cosseno de h tender para 1. Ok? Pronto. E sendo assim, fica com o cosseno de x e depois corta com este cosseno de x. E, portanto, então vamos ficar com menos, vou já tirar para fora este menos aqui do limite, menos o limite, menos o limite, e agora temos aqui um seno de x, e o limite quando h tende a 0 de seno de h sobre h. É tal e qual o mesmo limite que tivemos ainda há pouco, e já sabemos qual é. Já sabemos que este limite tende para 1. Tende para 1. Pronto. Então a derivada do cosseno é igual a menos seno. A derivada do cosseno é igual a menos seno. Ok? Sim, senhora. Ok? Muito interessante. Muito interessante este facto. Ok? Podem observar todas estas, podem estudar todo o tipo de funções que quiserem usando o GeoGebra. O GeoGebra é uma grande aplicação. Vocês podem ter, por exemplo, aqui uma função, imaginem o guia de x. Imaginem o guia de x. Deixa-me apagar esta. Mais esta. Mais esta. E o GeoGebra também tem recursos para fazer derivações.
automaticamente. Portanto, aqui posso ir buscar aqui uma função. Deixa eu ver se eu mesmo como é que isto se faz. Função. Ora, derivative of function, ok. Ora, function G, já ver se isto é assim, já não me recordo como é que é isto. Ok, pronto, cá está, a derivativa. Pronto, aqui está, ele sabe derivar. Por acaso ele até sabe analiticamente e disse logo que era igual ao cosseno de x. Ok, mas pronto. Neste caso, isto é só para verem o poderio do GeoGebra. O GeoGebra é de facto fabuloso. Dá para fazer traçados de funções. Acho que também calcula integrais, calcula declives, calcula toda uma série de... Eu tenho várias dessas construções na minha cloud do GeoGebra, que eu vos mostrei no outro tutorial. Podem explorar algumas coisas ou pesquisar na internet, pesquisam no repositório do GeoGebra. E, portanto, é um produto muito, muito interessante. Sim, senhora. Portanto, falta-nos então a derivada da tangente. Ora bem, vamos então aqui à derivada da tangente. Bom, a derivada da tangente é mais fácil agora derivar a partir do conhecimento que já temos das derivadas anteriores. Ou seja, enquanto já temos resultados estabelecidos, portanto, então faz mais sentido, vou derivar obtendo as regras que já tenho. Fica mais simples. Então vou dizer, ok, eu quero a derivada da tangente de x. Ok? Pois com certeza que se a tangente é igual a um seno sobre cosseno, pois eu vou derivar aqui. Ora bem, para derivar aqui, existe a regra da derivada do quociente que nós já vimos. Mas eu nem aceito de cor. Eu nunca a uso. Eu uso sempre como um produto. Eu vou dizer, é a derivada do seno vezes cosseno menos 1. Pronto. Para mim é muito mais fácil. Eu agora derivo o produto. E o produto é uma regra muito mais simples de decorar. Derivada da primeira, que por acaso é o cosseno. Derivada do seno é o cosseno. Vezes a segunda. Mais a derivada da segunda vezes a primeira. Aqui, a primeira e a derivada da segunda. A derivada da segunda é uma potência. Menos cosseno menos 2 vezes a derivada da base. Porque eu derivei uma função composta. Eu não derivei x a menos 1. Se fosse x a menos 1, era menos x a menos 2. Não, eu estou a derivar uma potência, mas é uma função composta que é uma função de x, por sua vez. Portanto, aqui tenho que aplico as regras, aqui apliquei a regra da potência, como se fosse a potência normal, mas não é potência, é uma função composta. Okay? E, portanto, preciso da derivada da base, preciso da derivada do cosseno, cuja derivada do cosseno é menos seno. Pronto, ok? Pronto, isto vai dar, então, 1. E aqui vai dar menos seno quadrado sobre cosseno quadrado. Ok? Ok? Ora, desculpem lá, dá mais aqui. Ora, 1 seno vezes menos, este com menos por menos dá mais. Exatamente, assim é que está correto. Ora, reduzindo aqui ao mesmo denominador, vai ficar o cosseno quadrado em cima, mais seno quadrado é igual a 1. Forma fundamental da trigonometria sobre o cosseno quadrado. E pronto, cá está. A derivada da tangente é o inverso do cosseno quadrado. É o inverso do cosseno quadrado. Sim, senhora. Ora, vamos ver a derivada da cotangente já agora. Ou talvez não. Talvez deixe isto para vocês fazerem como exercício. Eu deixo para vocês fazerem como exercício as outras 3 derivadas. Porque a derivada da cotangente, ela é o inverso da tangente.
O cotangente é igual ao inverso da tangente. Ok? Portanto, eu vou fazer a da cotangente. Derivada da cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. Ok? Pronto. Então, o inverso é uma potência. Então, fica. Ora, fica tangente menos 1, fica menos tangente menos 2, vezes a derivada da base, ou seja, vezes a derivada da tangente. A derivada da tangente é 1 sobre cosseno quadrado. Ok? Pronto, agora, então temos aqui a tangente é seno sobre cosseno, o inverso é cosseno sobre seno. Portanto, fica menos o cosseno sobre seno ao quadrado. Corta, corta e, portanto, fica menos 1 sobre seno quadrado.